Veja, você acredita em muitas coisas? Então você acredita que antes de você nascer você estava em algum lugar, depois de morrer você estará em algum outro lugar? Você acredita em tudo, muitas suposições. Quando se tem tantas suposições, não há como se chegar à verdade, não é? Se você quiser chegar à verdade, a primeira coisa a fazer é não pressupor nada. Não é assim? Se você está interessado na verdade, se você está procurando a verdade, isso significa que você não pressupôs nada, não é? Se você já tiver feito suas pressuposições, você está apenas tentando encontrar a confirmação para suas pressuposições. Isso não é buscar a verdade. Um verdadeiro buscador da verdade não tem pressuposições, ele está apenas observando. Nós devemos apenas observar ou devemos tentar confirmar as suas pressuposições? Você quer uma confirmação? Você está certo. Isso o tornou mais próximo? Se eu lhe disser que suas crenças estão certas, será que isso o aproxima mais da verdade? Aproxima? Você se sentirá melhor? Ah, ok, eu tinha razão. Mas nada se resolve, não é? A vida não se resolve, não é mesmo? Não. Portanto, confirmar os seus sistemas de crenças não significa nada. Esse é o problema com os seres humanos. Eles querem estar certos o tempo todo. É o principal problema. Na verdade, essa é a base de todos os conflitos no mundo. Eu estou certo, você está errado. Esse é o problema, não é? Não é verdade? O que eu acredito é o certo, o que você acredita é o errado. Não é essa a base de todos os problemas do mundo? Seja dentro da família, ou na comunidade, ou no mundo, ou em qualquer lugar. Sim? Vamos eliminar esse problema um pouco? A primeira coisa que você precisa fazer é, afinal, isso são as suas crenças. E as suas crenças não são originais. Você recolhe pelo caminho, não é mesmo? O seu padre ou mula, o seu pai ou sua mãe, alguém incutiu aquilo em você, não é assim? Foi incutido por alguém. Tudo depende de quão intensamente eles trabalharam sobre você. E eles trabalharam muito intensamente. Porque senão o negócio estaria em jogo. Portanto, o que você pressupõe talvez não tenha nada a ver com a realidade. Agora, você está tentando entender algo que está além do físico, num contexto físico. Isso não vai funcionar. Você está tentando perceber algo que está além da percepção física através da percepção sensorial. Tal coisa não pode funcionar. Agora você quer medir a profundidade do oceano, mas você levou uma escala de pés. Obviamente, você chegará a conclusões erradas, não é verdade? Se você quer medir a profundidade do oceano, a primeira coisa a fazer é obter o tipo certo de instrumento. Sim? Sim ou não? Essa é a primeira coisa, é tudo o que estou dizendo. Se você quer saber algo além do físico, a primeira coisa que você precisa fazer é ter uma percepção que vá além dos 5 sentidos, que é capaz de perceber o que não é físico. Somente então você perceberá. Caso contrário, só lhe resta acreditar ou não, não é mesmo? Se eu disser que, na verdade, Deus está no meu bolso, algumas pessoas poderão acreditar em mim. Isso é ridículo. Ah, não acreditamos nisso, mas eu posso lhe contar uma história mais elaborada se você quiser, na qual nós podemos trabalhar e fazer você acreditar, não é mesmo? Neste momento, Deus está no meu bolso. Essas pessoas acreditam em mim, aquelas pessoas não acreditam em mim. Essas pessoas se aproximaram mais de Deus do que já estavam antes? Aproximaram-se? Ou elas foram mais além? Não, nada mudou, não é mesmo? Então, por que estamos perdendo nosso tempo tentando confirmar as nossas pressuposições? Você deve aprimorar a sua percepção. Porque somente pela percepção você saberá. Não tem outra maneira de saber, não é mesmo? Você só saberá de tudo quando você perceber. Até lá você não sabe. Será que isso é uma realidade? Isso é uma realidade? As pessoas que não estão falando comigo, Is that a reality? isso é uma realidade. Se você perceber, você saberá. Se você não perceber, você não saberá. Você não está disposto a admitir eu não sei, então você acredita, não é mesmo? Se você está apenas tentando passar pela aprovação social, a crença é uma boa maneira de fazer isso. Mas se você quer realmente saber, então a crença não é uma boa maneira de fazer isso? A crença lhe dá confiança. E tolos se tornando confiantes é perigoso. Você entende? Quando os idiotas se tornam muito confiantes, é muito perigoso, não é mesmo?
Você percebe que os inteligentes são hesitantes e que os estúpidos são confiantes? Você já viu isso? Muita confiança, porque quando você simplesmente acredita em algo, você terá muita confiança. Você não vai duvidar de nada, porque você não se esforça para nada. Você tem 100% de certeza. Você não vê o George Bush como ele é confiante? Ele é bem confiante, não é? Ele não parece ser bem confiante? Muito confiante. Ele veio à Índia e declarou: "Eu sou uma pessoa que crê de verdade." Eu pensei, você não precisa dizer, acha que não podemos ver? Você deve ser uma pessoa que crê, caso contrário, não andaria às cegas perante as situações. Se você é uma pessoa com bom senso, você olharia à sua volta, não é? Você iria ver o que está lá e o que não está lá. Porque você é uma pessoa que crê? Não apenas em Deus, mas em tantas outras coisas. A maneira mais sensata de começar a sua vida é: o que eu sei, eu sei. O que eu não sei. Uma vez que você chegue a isso de forma sincera, você verá que seu conhecimento irá se expandir constantemente no dia a dia. Caso contrário, no momento em que você acredita, você fica estagnado. Crença é, na verdade, morte. Marx disse: é o ópio. A religião é o ópio. Porque ela coloca as pessoas para dormir, ele tem toda a razão. Ela coloca as pessoas para dormir, não é mesmo? Não coloca? Dormir é confortável. O que há de errado nisso? Por que dormir? Por que você não morre? É ainda mais confortável, você sabia? Porque de qualquer forma você é uma pessoa que crê, afinal o seu Deus está esperando porque você não vai. Sim, não é? Porque de qualquer forma você sabe que quando morrer você vai para Deus. Qual é o problema? Por que você está esperando, indo para esse hospital, toda essa bobagem, por que você não vai? Por que você está adiando o seu avanço em direção a Deus? Isso não está certo. Você não crê de verdade, não é mesmo? Sua presença é motivo de alegria para nós. Se gostar do vídeo que está prestes a assistir, que tal se inscrever no canal e fazer parte da nossa comunidade? Sua participação é fundamental. Não se esqueça de curtir, compartilhar e deixar seu comentário. Estamos ansiosos para interagir com você. De doenças? Isso significa que a sua ação respiratória e o seu processo de pensamento e o seu olfato irão diminuir com o passar do tempo? Definitivamente contribui para a sua apatia. Se você comer muito tubérculo, como batatas e outros tubérculos, você vai produzir gases que ficam localizados abaixo do umbigo. Ao gerar gases ali, o seu prana entre o umbigo e a cavidade da garganta não funcionarão como deveriam, e o nível de dinamismo do seu sistema diminuirão. Entre os legumes, tais como o rabanete, que são uma das poucas coisas que crescem embaixo do solo e ainda assim são positivos, cenoura, rabanete, todos os outros tubérculos como batatas e da família das batatas são zero prana. Porém, eles causam o que é chamado de tamas. Tamas significa que isso gera uma certa inércia dentro de você. Nós geralmente aconselhamos estudantes e meditadores a não comerem batatas e seus derivados porque aumentam a cota de sono. Tanto para o estudante que está estudando, quanto para o meditador, o maior inimigo é o sono, sabe? Quando você fecha os olhos e senta, quando você abre um livro, os livros didáticos são um ótimo tranquilizante, não são? E além disso, se você estiver se alimentando com batatas, você adormecerá instantaneamente. Os produtos lácteos possuem certas enzimas que atualmente são usadas para fabricar certos adesivos têxteis. Esses adesivos não dissolvem na água. Então, quando você consome muito produto lácteo, ele fica grudado no seu intestino. Então, o material residual que deveria ter sido expelido com facilidade não vai ser eliminado do sistema. O nível de alerta generalizado no corpo e na mente vai diminuir com o consumo de produtos lácteos. Ao menos aqueles que vêm do sul, eles lhe disseram até mesmo na escola que se você comer arroz com coalhada, você vai cair no sono. Sim ou não? Se alguém está com sono, é algo comum no sul da Índia. Você comeu arroz com coalhada? Todos sabem que o deixa letárgico, mas o professor também come. Esse é o problema.
É um fato estabelecido pela medicina que, no seu organismo atual, se você consumir carne crua, demoraria algo entre 70 e 72 horas para passar por todo o organismo. Se você comer carne cozida, demoraria entre 50 e 54 horas para passar por todo o organismo. Se você comer refeições vegetarianas cozidas, irá demorar de 24 a 30 horas para passar por todo o organismo. Se você comer legumes crus, vai demorar de 12 a 15 horas para passar por todo o organismo. Se você comer uma fruta, vai levar entre 1h30 e 3 horas para passar por todo o organismo. Por que leva tanto tempo? Porque, essencialmente, o canal alimentar no ser humano tem cerca de 7 a 10 metros de comprimento. Todo esse canal que vai dos lábios até a saída anal, em todos os animais herbívoros, essa é uma característica, que o seu canal alimentar é de aproximadamente 5 a 6 vezes o tamanho do seu corpo. Em todos os carnívoros, é apenas de 2,5 a 3 vezes o tamanho do seu corpo. Ou, em outras palavras, todos os animais carnívoros têm um intestino muito curto. Todos os herbívoros têm um intestino longo. Portanto, como a comida vegetariana passa pelo sistema rapidamente, o fator de design do comprimento foi elaborado dessa forma. Então, quando você come carne e a mantém no seu sistema por muito tempo, definitivamente isso é uma incubadora de doenças, de várias maneiras você as criará. Comer carne se tornou parte da nossa, você sabe, da cultura mundial, porque em várias sociedades do passado, a sobrevivência era a questão. Quando a questão é sobrevivência, coma qualquer coisa que seja necessário comer, isso é diferente. Uma vez que a sobrevivência está garantida, é quando você escolhe. Agora você escolhe qual tipo de corpo quer ter, que tipo de função quer desempenhar, você comerá de acordo com isso. Isso não se trata de um tabu sobre comer carne. É sobre comer de maneira mais consciente. Isso é comer por escolha. Na tradição iógica, quando você cozinha qualquer coisa, em até 1h30 você deve consumi-la. Se tiverem certos tipos de itens, até 4 horas está bem. Acima disso você não toca. Não importa quão delicioso esteja, quão bonito esteja, você não toca em nada porque, assim, você vai produzir gases no sistema. Gases não somente no estômago, que você obviamente vai sentir, mas você vai produzir vaios no seu sistema, que irão trabalhar contra o seu pranavayu. Isso significa que a sua ação respiratória e o seu processo de pensamento e o seu olfato irão diminuir com o passar do tempo. Esses 3 fatores são muito vitais para que você seja um ser humano vibrante. Você pode não sentir a letargia porque você está comendo refeições pequenas, mas você não pode interromper o processo digestivo. Se você quiser estar em seu potencial máximo, dentro de 1h30 a 2, o seu estômago deve estar vazio. Quando tem comida no estômago, o sistema excretor se desliga quase por completo. Um intestino não limpo significa que você está pedindo por problemas? Veja, se você conhece o corpo humano por dentro, olhe para isso você mesmo. Apenas observe como seu corpo se sente quando há comida no estômago e como ele se sente quando o estômago está vazio. Você verá que o seu corpo e o seu cérebro funcionarão no seu melhor quando o seu estômago estiver vazio. Se a comida estiver constantemente sendo processada em seu sistema digestivo, uma certa quantidade de energia naturalmente vai para lá. Então, tanto o seu cérebro quanto o seu corpo não funcionarão no seu melhor. Você pode não sentir a letargia porque você está comendo refeições pequenas, mas você não pode interromper o processo digestivo. Quando o processo digestivo acontece para qualquer outro animal, após eles comerem, eles se sentam. Eles simplesmente se sentam porque não existe energia suficiente para as outras coisas. Sejam os animais carnívoros ou herbívoros, depois de comerem, eles se sentam. E essa é uma necessidade natural em um ser humano também. Depois de comer, ele vai querer sentar, porque não existe energia suficiente para as outras coisas. Agora você pensa que ao comer pequenas refeições durante o dia, você pode estar ativo durante todo o dia?
Você pode, mas não em seu potencial máximo. Se você quiser estar em seu potencial máximo, você deve manter o seu corpo e o metabolismo do seu corpo de tal maneira que, independente do que você coma, dentro de 1h30 a 2h30, o seu estômago deve estar vazio. É nisso que o yoga sempre insiste. Dentro de 1h30 a 2, seu estômago deve estar vazio. O estômago estar vazio não significa fome. Somente quando os níveis de energia caem é que você sente fome. Caso contrário, o estômago deve estar vazio. Somente quando o estômago está vazio, estômago significa o saco estomacal, a comida teria se movido para as outras áreas do intestino. No intestino o processo é muito diferente. Aqui não é digestão, é assimilação. Não é necessário muita energia. É um processo digestivo. Quando a comida está no saco estomacal, naquele momento, o melhor é reduzir a sua atividade. Agora, ao longo do dia, se tiver comida no estômago, então você reduz todo o seu potencial de vida. Mais um aspecto. Quando tem comida no estômago, quando o processo digestivo está acontecendo, o sistema excretor se desliga quase por completo. 80% dele se desliga. Quando eu digo sistema excretor, é no âmbito celular. A purificação do corpo está acontecendo e isso desligará ao menos em 80%. Ou, em outras palavras, todas as impurezas que deveriam sair do sistema não sairão, o que criará vários problemas para você ao longo do tempo. E se você comer em horários diferentes, até o sistema excretor dos intestinos não funcionará eficientemente para você, porque a matéria de resíduos não virá em um horário certo para o intestino, ela virá em momentos diferentes. Então você terá problema com isso também. Portanto, ao longo do dia, o seu intestino também não estará limpo. Um intestino não limpo significa que você está pedindo por problemas. O seu intestino deve sempre estar limpo. No yoga, isso é de enorme importância. Em qualquer um dos sistemas tradicionais, você verá que se você for a um médico ayurvédico ou a um Siddha Vaidya ou a qualquer um, a primeira coisa que ele fará será purgar você, porque ele sabe que a maioria dos seus problemas se deve ao fato do intestino estar sujo. E do jeito que as pessoas estão comendo hoje, manter o intestino limpo vai ser um grande desafio para elas. Suponha que você coma uma grande refeição, como normalmente fazemos, uma grande refeição, e ou você não come mais nada, ou se você estiver muito ativo, talvez coma uma fruta ou algo assim. Você verá que o seu intestino sempre permanecerá limpo. E as pessoas deveriam experimentar isso, elas deveriam se purgar um dia e ver como se sentem. De repente, existe algo leve e bonito em você? Todos os dias é assim que você deveria se sentir? Super-homem, super-mulher, Homem-Aranha. Um usa uma cueca por cima do... seja qual for o traje. O outro usa um cinto sobre a cueca. O outro coloca ela na cabeça. Nós queremos seres humanos normais e sensatos. Não queremos seres super-humanos. Isso é uma grande virtude, não pense que é um problema. Namaskaram, Sadhguru. Você poderia falar sobre o duvidar de si mesmo e como se pode extinguir isso? É bom duvidar de si mesmo? Eu sei que todo mundo está lhe dizendo, acredite em si mesmo, acredite em si mesmo. Eu diria, por favor, duvide de si mesmo. Se algo der errado, você sempre observe, pois pode ter sido você. Primeiro, é o que eu tenho te ensinado todo esse tempo. O que quer que esteja dando certo ou errado na sua vida, a primeira coisa é ver. Talvez fui eu quem causou isso? Olhe com atenção, se não foi você, daí então olharemos para os outros. Em vez de duvidar dos outros à sua volta, é melhor duvidar de si mesmo. Talvez você não tenha feito aquilo direito. Mas isso não está me permitindo. Não, você vai andar com mais sensatez. Os então chamados idiotas confiantes estão pisando em tudo e em todos e seguindo. Um pouco de dúvida vai te trazer um pouco de bom senso. Você caminhará um pouco mais gentilmente sobre este planeta. Acreditar muito em si mesmo ou ter qualquer tipo de crença lhe trará confiança sem clareza, o que é uma coisa destrutiva. O mundo, o nível de degradação que ocorreu a este planeta e a vida ao nosso redor, tudo foi por causa de confiança sem clareza.
Se você tivesse um pouco de dúvida sobre aquilo que está fazendo, você pensaria 10 vezes antes de fazer alguma coisa, não é? E este seria um mundo sensato. Eu quero que todos tenham um pouco de dúvida sobre si mesmos. Por favor. Não pense que você é sempre perfeito e super-humano ou algo assim. Os seres super-humanos devem sumir. Nós precisamos somente de seres humanos neste planeta. Eles nem mesmo sabem como vestir a roupa de baixo. Nós não gostamos desse tipo de gente. Todos esses super-heróis, eu acho que quase todos eles são originários da Califórnia, não são? Estou correto? Hã? Super-Homem, Super-Mulher, Homem-Aranha, todos nasceram na Califórnia? Um usa uma cueca por cima do... seja qual for o traje. O outro usa um cinto sobre a cueca. O outro coloca ela na cabeça. E por isso eles são super? Não. Nós queremos seres humanos normais e sensatos. Não queremos seres super-humanos. Porque eles sempre fizeram coisas estúpidas. Pessoas que pensam que são super sempre fizeram coisas estúpidas, idiotas e prejudiciais à vida. Nós queremos seres humanos sensíveis, normais e alegres. Nós podemos ter uma vida bonita aqui. E seres humanos normais devem sempre duvidar de tudo que eles estão fazendo, porque você não tem uma visão completa da existência. Você só vê a existência em pequenos pedaços, sempre. Com pequenos pedaços, se você tiver muita confiança, você é uma criatura perigosa. Com pequenos pedaços, nós sabemos como fazer pequenas coisas. Não sabemos como conduzir toda a existência, certo? É melhor estar em dúvida a respeito de si mesmo. É uma grande virtude, não pense que é um problema. Não olhe para os idiotas superconfiantes que estão pisoteando este planeta. E pense que você quer ser como eles. Não, é bom duvidar. Sim, a dúvida é boa. A dúvida significa que você está procurando pela verdade. Não transforme sua dúvida em suspeita. Suspeitar é uma doença. Alguma coisa deve estar errada, isso é suspeita. Alguma coisa pode estar errada, isso tudo bem. Tudo bem. Isso o mantém alerta, atento, consciente, sempre na ponta dos pés, não no seu traseiro. Sim. É uma boa maneira de ser. Não crie expectativas, não existirão decepções. É como, eu jogo uma pedra para cima. Sadhguru, eu joguei uma pedra para cima. Por que ela caiu na minha cabeça? Bem, neste planeta é assim que funciona. Se você não quiser que funcione assim, você deve sair dessa atmosfera e jogar a pedra para cima, ela continuará seguindo para cima? É assim que funciona aqui. Se você jogá-la para cima, ela cairá na sua cabeça? Não? Você é como quem joga paciência, sabe? Sim, isto é o mesmo que jogar paciência. É só porque você é igual a uma pessoa que quer dirigir nas ruas de Mumbai sem saber nada sobre o veículo que dirige. Você não sabe como dirigir, mas entra num carro ou sobe em uma moto e tenta dirigir. A moto não irá cooperar em nada, você cairá logo no começo. O carro é um pouco mais fácil, qualquer um pode fazê-lo andar, sabe? Por causa das 4 rodas. Então, se você dirige, aí você diz, Sadhguru, eu estou dirigindo, mas tenho muito medo, o que fazer? E pessoas estão morrendo na rua, o que fazer? Bem, é isso que vai acontecer. Então, se você quiser dirigir, você dedica um certo tempo aprendendo a dirigir, antes de pegar a estrada, não é? Este também é assim.
Antes de você começar a sua vida, você deve dedicar algum tempo aprendendo algumas coisas sobre esta máquina, não é? Este corpo, esta mente, como usá-los, de que maneira funcionam melhor. Não deveríamos dedicar algum tempo? Agora você simplesmente se joga na vida e eu criei expectativas e me decepcionei, obviamente fora da realidade, não é? Então, se eu não criar expectativas, talvez eu não vá fazer nada. Isso não é verdade. De qualquer forma, você está fazendo algo, não é? Até mesmo as abelhas, os pássaros, as formigas e os elefantes estão fazendo alguma coisa, não é? O que quer que eles saibam fazer, eles não estão fazendo? Então, isso é tudo o que você pode fazer também. Aquilo que você pode fazer, você pode fazer. O que você não pode fazer, você não pode fazer. Portanto, nós lhe ensinamos Isha Yoga para remover todas as outras bobagens, entende? Se você conseguir olhar para tudo à sua volta da mesma maneira, tudo o que você puder fazer, você fará. O que você não pode fazer, você não fará. Qual é o problema? É assim que toda a existência está funcionando, não é assim? Se você pedir a este planeta para girar ao contrário, ele conseguirá fazer isso? Portanto, nem mesmo a Mãe Terra consegue, então qual é o problema? Você é apenas um pedaço, não é? A Terra está girando desse jeito. Se você disser gire desse jeito amanhã de manhã, ela consegue girar? Não. Portanto, qual é o problema? Você só pode fazer o que você pode fazer. Então, uma vez que você enxerga isso, toda a sua vida estará focada em como aperfeiçoar a sua habilidade de fazer, sem perder seu tempo com expectativas tolas. A vida irá acontecer do jeito que for, não porque você deseja. Ela acontecerá porque você estará capacitado de uma certa maneira. Em vez de se capacitar, você está desperdiçando seu tempo com expectativas tolas sobre si mesmo. Portanto, em vez de usar seu tempo criando expectativas fantasiosas, use seu tempo capacitando este aqui. Aquilo do que você for capaz, isso será tudo o que você fará, não é? Você pode fazer algo mais? Será que alguém pode fazer algo além daquilo que é capaz? Não. É só que a sua capacidade pode ser expandida. Sem expandir a sua capacidade de realizar, você estará construindo expectativas. Isso está fundamentalmente errado, não é? Não? Está fundamentalmente errado, não é mesmo? Agora eu quero correr 100 metros em 7 segundos. Você não deveria pensar nisso? Você deveria apenas trabalhar suas pernas e seus pulmões e simplesmente correr? Talvez, quem sabe, você correrá em 6 segundos, quem sabe? Por que você está preocupado com o tempo? Prepare as suas pernas para a condição mais potente que você conseguir e apenas corra. Só pela simples alegria disso. Nós não sabemos qual será o tempo. 21 minutos? Portanto, não desperdice a sua vida criando expectativas, porque essas expectativas nem mesmo são suas. Você está olhando para o seu vizinho e criando expectativas para si mesmo. Essa é uma maneira muito tola de construir sua vida, porque as suas expectativas nem mesmo são suas, não é? Eu estou lhe dizendo, a mente humana é de tal forma, digamos que em Mumbai todos tivessem apenas uma perna. Você, na verdade, tinha duas, mas todos tinham apenas uma. Eles todos andavam pulando. Você também fará isso, apesar de você ter duas, porque você cria as suas expectativas olhando para as pessoas à sua volta. Portanto, não há necessidade de qualquer expectativa, apenas capacite a si mesmo. Seja o que for que a situação permitir, nós faremos. Isso é tudo o que você precisa fazer. Estruturar seu corpo e sua mente de tal maneira que você possa usá-los até a sua capacidade máxima. Portanto, quaisquer que sejam as situações que surjam diante de você, haja de acordo com elas, não de maneira fantasiosa que você gostaria. Sabe, demos início recentemente a uma forma totalmente diferente de educação no Isha, chamada Samskriti.
Elas não recebem educação formal? Elas estão aprendendo somente yoga, música clássica indiana, dança clássica indiana, sânscrito, inglês e artes marciais, nada mais. Essas crianças não sabem nada, mas você vem e olha para elas. Totalmente assim, porque estamos apenas lhes ensinando a usar o corpo e a mente até a sua capacidade máxima. Vocês verão, quando elas fizerem 18 anos, elas serão criaturas fenomenais. Porque o seu sucesso neste mundo é apenas isso. O mundo físico, o sucesso é apenas isso. Quão efetivamente você consegue usar o seu corpo físico e a sua mente. Isso é tudo que o seu sucesso é, não é? Isso é tudo o que é, não é? Você precisa de um pouco de conhecimento. O maldito conhecimento está todo na internet, você não tem que mantê-lo na sua cabeça. Está tudo na internet. A menos que você queira fazer algum tipo específico de atividade para a qual você adquire algum conhecimento, você pode fazer, mas isso também, eu diria, todo o sistema educacional que hoje acontece em pouco mais de 20 anos, pode ser comprimido para 5, 6 anos, se as pessoas forem de uma certa capacidade mental. E todo ser humano, quase todo ser humano, exceto aqueles que estão prejudicados de alguma maneira, quase todo ser humano é capaz disso. Se você apenas tirar as expectativas tolas, que são um fator paralisante, porque a sua expectativa é, se alguém está fazendo isso, você quer ir um passo a mais, mesmo que isso seja um padrão de deficiência, você não sai por aí criando expectativas, você apenas trabalha sobre a edificação do seu corpo e da sua mente para capacitar a si mesmo, para que você possa usá-lo na sua máxima extensão. Nós não sabemos como você irá usá-los. O que você faz neste mundo deve ser relevante para a situação na qual você existe, não é? A ação é sempre sobre a situação, não sobre você. Essa única coisa, se você entender, então não existirá expectativa, simplesmente você faz o que é preciso. Em uma dada situação, você simplesmente faz o que é preciso, isso é tudo. Se você está situado em Mumbai, você aprende sobre bolsa de valores. Se você está situado em Kanyakumari, você aprende a pescar. Isso você também faz bem, aquilo você também faz bem. Isso é tudo onde quer que você esteja, isso é tudo o que há, não é? As erupções solares começaram. Nos próximos 6 anos haverá um estímulo extra em todas as energias que atuam neste planeta. Todas as vezes que essas erupções solares acontecem, ocorrem batalhas e eventos desastrosos. Ao menos alguns segmentos da sociedade poderiam se elevar. A atividade das erupções solares aumentou significativamente no Sol e está aumentando ainda mais. Talvez tenha começado há 17, 18 meses. Quando as erupções solares aumentam, tem um impacto significativo no campo magnético do planeta e na quantidade de radiação que acontece. Existem várias coisas, eu não quero entrar na ciência disso, mas há um impacto grave em todos os planetas. A nossa preocupação é a Terra. Algumas pessoas vieram de Marte. Elas têm seus próprios problemas, mas no planeta Terra haverá um impacto significativo, todas as vidas serão impactadas. Bem, de novo, porque hoje em dia chegamos a esse ponto no mundo em que, a menos que você acredite, marque minhas palavras, somente se você acreditar, você entende. A menos que você acredite que você entende, você não consegue aceitar nada. Esse é um estado muito limitado, mas, infelizmente, as pessoas chegaram a esse ponto. Quando eu digo, você acredita que você entende, você realmente entende? Como este planeta está girando e como ele está girando ao redor do Sol?
e como isso tudo está funcionando, e como isso está impactando o seu corpo, e como você está vivendo, e como sua respiração está acontecendo. Você realmente entende? Mas você leu sobre isso em um livro da 6ª série. Você é um cientista de livro didático e sabe tudo sobre isso, sabe? Você sabe tudo. Então, essencialmente, com exceção de alguns cientistas de renome, talvez, para os demais, a ciência como a religião, eles apenas acreditam. O que é dito em um livro, se você acreditar, você se torna religioso. Se você acreditar no que é dito em vários livros didáticos, você se torna científico. São poucas as pessoas que são cientistas de verdade e que genuinamente estão explorando. Então, para a maior parte da humanidade, eu estou falando da classe de pessoas mais instruídas, a ciência é geralmente como a religião. A única coisa é que com a ciência você pode mudar de opinião a cada 2 anos. Com a religião, se você mudar, você será criticado. Tirando isso, é o mesmo tipo de sistema de crença. Então essas erupções solares estão acontecendo, o sistema nervoso autônomo é seriamente impactado por isso, todo mundo sabe disso. Eu sei disso com base no que acontece no meu sistema e eu vejo como isso está agindo nos sistemas de outras pessoas. O sistema digestivo, seu processo respiratório, sua capacidade de digestão, sua capacidade de respirar e absorver o que você precisa absorver, tudo é impactado pelas erupções solares. Então, quando elas começaram? As erupções solares começaram a acontecer e eu senti certas coisas no meu sistema. Então perguntei a algumas pessoas, o que está acontecendo? É como se parece assim? Daí elas disseram, as erupções solares começaram. Nos próximos 6 anos, elas estarão em uma frequência muito alta. Um tipo de frequência que nós ainda não vimos ao longo de nossa vida, pelo menos. Então agora, essa atividade solar, uma coisa é que, nas tradições indianas e nas escrituras e outras coisas, eu não sou especialista nisso, mas eu sei que foi dito que quando a atividade solar aumenta dessa maneira, pode haver muitas mortes, pode haver doenças, pode haver guerras, pode haver desequilíbrios psicológicos, pode haver muita turbulência na vida humana e muito transtorno na vida animal, todas as vidas do planeta, porque afetam seu sistema nervoso, sistema digestivo, sistema pulmonar, tudo. Agora, nos causam algum dano? Não. É apenas assim. Veja, vamos supor que o vento esteja soprando assim. Vamos dizer que o vento esteja soprando vindo dessa direção, tudo bem? Se ele soprar dessa direção? Sim. Ok. Agora, você está tentando resistir? Será um grande problema? Você não será capaz de fazer mais nada se o vento estiver soprando forte o suficiente? Ou vamos dizer que você queira voar. Você quer voar? Se o vento estiver soprando assim, se você for de encontro ao vento, sem muito esforço, sem muito combustível, você irá decolar. Mas, se você tentar ir junto com ele, o seu avião vai cair? Ou o seu asa delta vai cair, seja o que for que você esteja tentando voar? Então o vento é uma dádiva para aquele que sabe como usá-lo. É uma maldição para outra pessoa que não sabe usá-lo? Isso é verdadeiro com todas as forças no universo? Então as erupções solares também são assim? Bem, eu não previ que haveria uma pandemia ou algo parecido, mas eu sabia que alguma coisa iria acontecer. Porque eu não tento decifrar essas coisas com pensamentos, eu apenas vejo as coisas como elas são. Eu sabia que algo não muito bom iria acontecer com as pessoas. Então, no mês de fevereiro, nós lançamos o livro Morte. Trabalhamos nele durante 8 anos. As pessoas que estavam trabalhando nele queriam que ele fosse perfeito. A morte, sabe?
Elas trabalharam nele, voltou para mim, eu trabalhei nele e o devolvi para elas. E outra vez elas voltaram, mais uma pergunta, e ia e voltava. Foi assim durante 8 anos, então eu coloquei um prazo. Tinha que estar pronto até o final de janeiro de 2020. E em fevereiro nós o publicamos. Um monte de gente na Índia me perguntava, Sadhguru, você sabia? Ei, não fui eu quem trouxe o vírus, sei lá de onde. Eu não sabia. Se eu soubesse, eu lhes teria dito, está chegando. Eu não sabia. Eu só sabia que alguma coisa não estava bem, que as pessoas iriam passar por algum tipo de turbulência. Então nós lançamos o livro Morte e, em março, as pessoas estavam morrendo por toda parte. Literalmente em todos os lugares do mundo, março, abril de 2020, vocês se lembram? Então, essas erupções solares começaram talvez há cerca de 17 meses e intensificaram a sua atividade e pode continuar assim por mais 4 anos e meio. Nesse período, se a humanidade irá trazer calamidade sobre si mesma, ou se irá trazer realização e transformação para si mesma, está nas mãos dos seres humanos. É por isso que o planeta consciente, como um movimento, torna-se super significativo. Então, se você estiver consciente, esse é um momento fantástico, porque eu quero que você entenda isso. É somente no verão, quando o sol está muito quente, todas as plantas realmente desabrocham. Elas sabem como fazer uso da energia solar. Você vai dizer, muito quente, ai. No inverno também, claro, você estava reclamando, mas algo novo. Cada estação lhe dá algo diferente para reclamar. Seja uma estação do ano ou as estações de sua vida, você sempre reclama de alguma coisa porque você não aprendeu como conduzir. Portanto, essas erupções solares, para um buscador espiritual que quer transformar sua energia, bem, esse é um momento em que tudo está sendo bem preparado. Eu quero garantir que todas as consagrações que eu quero fazer, que eu as termine nesses próximos 4 anos e meio, porque o próprio Sol está comigo. Provavelmente, não é 100%, é bem provável. 80%, tenho certeza quanto a isso, mas pode haver uma pequena variação. Provavelmente, de meados de 2023 a meados de 2024, nesses 12 meses, provavelmente, ou pelo menos em 9 meses, elas poderão estar em seu auge. Então, nesse período, vamos trazer realização espiritual para o mundo, ou calamidades para o mundo, ou as nações começarão a atacar umas às outras, eu não sei. Eu gostaria de ver algo muito positivo e maravilhoso acontecer, mas eu sou apenas um homem. Eu sou apenas um homem? Então por que vocês estão quietos, hã? Eu sou apenas um homem. Nos tempos antigos, na Índia, certos yogis foram descritos como Sahasranga, que significa que aquele yogi tinha 1000 braços. Eu tenho? Tem. Só 1000? Mais, pelo menos. Ei, vocês disseram, você tem um exército? Eu ouvi essa palavra. Um exército recebe ordens, seja o que for, sim, senhor. Sim, senhor. De qualquer forma, eu não quero um sim, senhor de vocês, mas eu quero que você se conscientize, porque nos próximos anos será um período de maior carga neste planeta. Vamos usar essa carga para transformação, realização espiritual? Ou vamos apunhalar uns aos outros, matar uns aos outros, fazer coisas terríveis uns aos outros, por causa dos estímulos que estão acontecendo em nossos corpos? Se nós não tivermos equanimidade,
então machucaremos uns aos outros. É onde nós estamos, vocês irão observar à medida que for progredindo. E há estudos científicos suficientes hoje em dia para comprovar isso, que isso essas erupções solares foram marcadas no calendário iógico no passado. Sempre que as erupções solares aumentavam até uma determinada frequência, acontece o tempo todo, mas em certos momentos, eu não acho que haja algum tipo específico de calendário para isso, apenas acontece por quaisquer que sejam as razões. Eu não acho que alguém realmente tenha descoberto por que isso acontece, em nenhum momento. Porque provavelmente os ciclos podem ser de milhões de anos. Não há ninguém aqui para observar exatamente porque isso acontece em um certo período. As nossas observações são todas de apenas alguns séculos, então nós realmente não sabemos. Mas todas as vezes que essas erupções solares aconteceram, grandes yogis surgiram naquela cultura. Ao mesmo tempo, houve batalhas, eventos desastrosos, às vezes terremotos, porque as forças magnéticas deste planeta e as forças termais no centro deste planeta foram todas influenciadas pelas erupções solares. Então, se um vulcão entrar em erupção, se você tiver uma visão panorâmica de um vulcão entrando em erupção a todo vapor, que visão fantástica! Você não gostaria de perder isso, não é? Somente se você estiver no sopé da montanha e for se tornar parte da lava, é que isso não é uma coisa boa. Portanto, toda a força no mundo é assim. Então, quando algo assim acontece, as populações deste planeta devem ter a sabedoria para estarem no lugar certo, para que essa força extra que está sendo exercida sobre este planeta possa trabalhar a nosso favor. É por isso que abordar cada aspecto da sua vida se tornou super importante. Do contrário, haverá dor, haverá morte, haverá problemas. Pelo menos, se nós não podemos mudar o mundo inteiro, isso também não deveria ser impossível para o nível de comunicação que temos hoje em dia, porque nunca antes foi possível nos comunicar com as pessoas como é possível hoje, por causa das tecnologias que temos. Usando as tecnologias e as erupções solares, nós podemos fazer desses próximos 4 anos e meio um período extraordinário para a humanidade. Mas se não fizermos isso, pelo menos alguns segmentos da sociedade, alguns segmentos da população poderiam se elevar. Aqueles que não fizerem uso disso, não sabemos como vai ser. Não é que algum tipo de desastre devastador irá acontecer, terremotos vão acontecer, enchentes vão acontecer, não é necessariamente isso, mas haverá um estímulo extra sobre todas as energias que atuam sobre este planeta, forças geomagnéticas e radiações nucleares, e a cauda magnética que está lá atrás da Terra, e a maneira como a Lua se relaciona com o planeta, e como ela redireciona essas energias das erupções em direção à Terra, o que ela faz. Todas essas coisas terão algum tipo de estímulo. Quando há um estímulo extra, sabe, como no outro dia em que eu estava pilotando uma moto, hoje em dia as motos são modernas. Quando eu pilotava, havia apenas um modo, o meu modo. Hoje em dia tem os modos, modo off-road, modo de chuva, passeio e esportivo. Eu sempre mantenho no modo esportivo, seja o que for que eu pilote, porque eu quero potência total. Então, quando eu ando de moto, seja na Índia ou aqui, outro dia eu estava andando de moto, bem, a roda traseira estava derrapando um pouco, porque são motos altamente potentes. Se você a colocar no modo de chuva, ela reduzirá, o que significa que ela fica em torno de 160 cavalos de potência. Para um veículo de 2 rodas, isso é muito.
Se você a colocar no modo de chuva, ela fica em 90 cavalos de potência para que seja mais seguro. Mas você sabe, eu não gosto de segurança. Eu morreria de tédio se fosse seguro. Então eu deixo a moto no modo esportivo e piloto na chuva. É um pouco divertido, a roda traseira derrapa um pouco. Mas, quando há uma potência extra, você pode fazer coisas que não poderia fazer sem a potência necessária, não é? Portanto, neste momento, nós estamos nesse tipo de situação. Há um extra de tudo no planeta, e isso vai aumentar nos próximos anos ou mais. Quando isso acontecer, ou nós podemos quebrar nossos ossos, ou podemos nos elevar. É o meu desejo que todos se elevem. Tudo o que pudermos fazer deve ser feito para vermos a humanidade se elevar, porque haverá um tipo de energia que é muito difícil de ser gerada por nós mesmos, e o planeta inteiro está sendo influenciado por ela. Se você está buscando evolução, nós não estamos buscando evolução, estamos vendo como fazer uma mutação em você. Se você tiver que alcançar o seu próprio senso de energia, levaria muito tempo. Determinadas épocas foram criadas em que essa energia estará no auge da sua intensidade. Há um tipo de energia que é muito difícil de ser gerada por nós mesmos, e o planeta inteiro está sendo influenciado por ela. De meados de 2023 a meados de 2024, este será um período fantástico. Alexandre, o grande idiota, estava se dirigindo para a Índia. No caminho estava a Pérsia. Ele saqueou o Império Persa, matou todos os membros masculinos da família real. Foi em busca desse homem sentado lá com um monte de ossos. Isso aconteceu quando Alexandre, o grande idiota, teve esse sonho de conquistar o mundo inteiro. Mas, naquela época da história, a parte mais importante do mundo, e hoje ainda é assim, mas naquela época era de forma significativa, era que todos queriam conquistar a Índia por causa da riqueza e da cultura e por ser a nação mais próspera do planeta, todas essas coisas. Então ele estava indo em direção à Índia e no caminho estava a Pérsia. Então ele saqueou o Império Persa, matou quase todos os membros masculinos da família real e em seguida ele quis ir embora em direção à Índia. Mas ele precisava de alguém, um rei vassalo, para administrar o reino, alguém que fosse o seu fantoche para administrar o reino para ele. Naquela época, você não podia simplesmente pegar alguém e colocá-lo no trono. Eles deveriam pertencer à família real, caso contrário, as pessoas não concordariam com isso. Então ele começou a procurar, mas infelizmente ele havia matado todos os membros masculinos da família real. Então alguém disse, tem um príncipe que deixou a família há muito tempo e ele passa todo o seu tempo no cemitério. O povo persa tem isso, que seus mortos não são enterrados e nem queimados. São pessoas muito inteligentes. Ainda hoje, são pessoas muito inteligentes. Por que desperdiçar lenha com os mortos, combustível? Por que poluir o ar queimando? Por que ter o trabalho de cavar buracos na terra? Basta deixar para os pássaros e outros bichos comerem a carne. Depois enterre apenas os ossos, o que é fácil, porque depois de 100 pessoas terem morrido, você só precisa fazer uma escavação. Fácil. Só estou dizendo, esse é o jeito deles, essa é a tradição deles. Então esse jovem príncipe deixou a família fazia anos. Ele está apenas sentado neste cemitério, observando esses ossos, tentando entender alguma coisa.
Há toda uma tradição na Índia de que os yogis, a primeira parte do treinamento é que eles são enviados para o local de cremação. Sente-se lá e observe. Então Alexandre foi à procura desse homem. Ele estava sentado lá com um monte de ossos. Alexandre disse: veja, eu farei de você o rei. Você apenas precisa estar lá como um rei. Eu cuidarei de tudo. Meus soldados administrarão tudo, meu pessoal administrará tudo. Você só precisa ser o rei, sente-se no trono, use a coroa, nós cuidaremos de tudo. Então, esse príncipe estava lá olhando para um monte de ossos, como um abutre desapontado, porque o abutre fica desapontado quando os ossos não têm carne. Desse jeito, ele olha para aquilo e diz: veja, muitos morreram aqui, muitos deles mortos por você, e alguns são ricos, outros são pobres, alguns são da família real, outros são pessoas comuns, alguns eram altos, outros eram baixos. Eu tenho tentado perceber através destes ossos quais são os ossos altos, os baixos, quais são os ossos reais, os ossos comuns, qual é o osso rico, o osso pobre. Eu não estou conseguindo entender. Você pode me dizer? Alexandre olhou para ele. Isso é muito complexo para mim. Ele simplesmente saiu e foi embora. Isso foi demais para ele. A coisa mais preciosa é a sua vida. Ela está se esgotando. Você está pensando nisso e tentando encontrar explicações para o drama que está acontecendo à sua volta. O tempo está passando. Se você pudesse parar o tempo e falar sobre como seu marido não está indo bem, nós podemos fazer isso. Mas o tempo está passando. Mas estamos investindo tempo em coisas que não são importantes para nós? Se você soubesse que o tempo está acabando, você não iria investir em coisas que não importam para você, não é? Então estou pensando em proporcionar, criar um dispositivo, estamos trabalhando nisso neste momento, em que todos os dias ele irá lembrá-lo. Ah, você tem 50 anos? 50% dos sinais do tempo se foram? E como você vê, ele está apenas indo embora. Você já viu as ampulhetas antigas? Elas estavam apenas lhe dizendo que a hora estava acabando. Nós vamos ampliá-lo um pouco para ver como a sua vida está acabando o tempo todo. Porque se você se sentar, ela se vai. Se ficar de pé, ela se vai. Se fizer algo maravilhoso, ela se vai. Se fizer algo horrível, ela se vai. Se você não fizer nada, ela se vai. Essa é a natureza do tempo e da vida. Se você quiser se elevar acima do processo do tempo, existe uma maneira. Mas para isso também você deve se dissolver de certa forma. Caso contrário, enquanto você for um escravo do tempo, é melhor que você esteja consciente de que o tempo está passando. Não há tempo nesta vida para fazer qualquer coisa que realmente não seja importante para você? Sim ou não? Nos vemos em breve para mais descobertas e aprendizados. Não se esqueça de se inscrever e convidar seus amigos para fazerem parte dessa comunidade de crescimento mútuo.